Senhor é minha força. Tá. Me faz pular, me faz gritar, me faz dizer: Jesus, eu te amo. Oi, povo de Deus! Tudo bom? O negócio tava passado, já tá enrugado aqui, gente. Pelo amor de Deus, produção. Vocês notaram que o meu pano tá melhorzinho? Olha aqui. Maravilhoso, gente. Aqui é maravilhoso. Obrigada, minha produção. Tá? Vocês são sensacionais. Passaram o pano. Criou vergonha na cara, né, Camila? Gente, hoje eu vim aqui conversar com vocês rapidinho. Fazer um resumão, né? De uma mensagem que é muito especial pra mim. Que é o livro do profeta Jonas. Já preguei essa mensagem algumas vezes. Várias vezes. Gosto muito. Principalmente quando sou convidada pra pregar em culto de jovens. Porque é uma mensagem que, além de falar muito ao meu coração, é algo que eu vivi, podemos dizer assim. Vou falando aqui e a gente vai desenrolando esse negócio aí pra vocês poderem entender mais ou menos. Então já sabem, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha e ativa o sininho, né? Porque aí vai chegar vídeo novo, como é que você vai receber? Se não tiver com o sininho ativado, você ativa, eu vou te dar 2 minutos. Não, 2 minutos é muito, né? 2 segundos. Muito bem, vamos para o vídeo, mas eu tenho tipo vídeo, roda a vinheta, porque eu tenho uma vinheta agora, você não tá entendendo. Gente, então o livro do profeta Jonas, eu não vou ler todos os versículos, senão vai ficar muito longo, mas a gente vai lendo algumas coisinhas picadas aqui. Mas antes, vou dizer pra vocês, o livro do profeta Jonas, ele se divide em 4 partes. A fuga de Jonas, a grande tempestade, o fim da fuga, a oração de Jonas e a resposta de Deus. Se divide em 4 partes. E aí eu tirei 3 subtópicos, podemos dizer assim, que foi o Espírito Santo falou ao meu coração. E a gente vai conversar aqui um pouquinho. Bom, Jonas, ele era um profeta nascido em Israel e Deus o chamou, né, para ele poder ir até Nínive, pregar, clamar contra ela. Aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, diz assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Caso a gente recebesse uma tarefa de pregar a palavra de Deus, pregar, né, levar o nome de Jesus até um bando de assassinos invictos, será que a gente iria? Foi mais ou menos semelhante a isso que aconteceu com Jonas. O livro dele basicamente relata isso, como ele tentou fugir daquilo que o Senhor tinha determinado para ele, viajando para outro país, viajando para outra direção, totalmente contrária àquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Versículo 3 diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E o primeiro tópico que eu tirei foi: não fuja do seu chamado. Gente, primeiramente que é uma coisa que a gente sabe, aos olhos de Deus, nada, absolutamente nada se esconde. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe das coisas até mesmo antes de acontecer, ele sabe dos nossos atos até antes mesmo da gente cometer. Deus sabe de todas as coisas. E com certeza Jonas sabia disso, né? Mas eu queria sentar, bater um papo com ele e falar: meu filho, o que aconteceu? O que você achou? Porque a Bíblia fala bem claro que ele foi para fugir da presença do Senhor. Qual a parte que você não entendeu? Que Deus sabe de todas as coisas. Mas ele se sentiu temeroso porque somos seres humanos. Gente, por mais que a gente sabe que tem alguém acima de nós, que é o nosso Deus, que cuida de nós, que nada nos deixa faltar. Nós somos seres humanos, nós temos nossas limitações, nós temos nossos medos, e foi assim que ele se sentiu. Mas uma coisa que nós precisamos guardar, que se Deus nos chama para algo, se Deus manda a gente fazer alguma coisa, se Deus determina, ele vai nos capacitar para aquilo. Pode ter certeza, por mais que a gente tenha medo, é uma coisa que ao longo da minha caminhada com Cristo eu tenho aprendido isso. Às vezes eu tô tão temerosa para ministrar, para cantar, para falar, enfim. Principalmente para falar, que era uma coisa que eu sempre fui muito tímida, principalmente na escola. Eu tomava uma coça para apresentar um trabalho. Mas eu comecei a me jogar, porque eu falei: caramba, se ele tá mandando eu ir,
Ele vai estar comigo, ele vai colocar as palavras na minha boca, porque a partir do momento que você se dispõe, não é mais você que faz, não é mais você que fala. É o Senhor que fala através de você, é o Senhor que te usa para falar com as pessoas, não é mais você. Então, através desse tópico que eu digo para você não fugir do seu chamado, eu venho te encorajar para isso, para você se jogar. Gente, eu tava pensando essa semana, o Espírito Santo falou muito no meu coração, porque a presença de Deus é totalmente diferente das outras áreas da nossa vida. Podemos dizer assim, tem área que a gente fala, não, a gente tem que ir devagar, porque se a gente mergulhar de cabeça, a gente vai se machucar. Mas na presença de Deus é totalmente ao contrário. É um mar, assim, sem reservas, que você pode mesmo se jogar. Sabe, tem um louvor que diz, sem reservas eu me entrego por completo. A presença de Deus é isso, cara, é você mergulhar sem reservas, sem se preocupar e saber que Deus vai estar com você. E Deus diz pra mim e pra você, abre a tua boca que eu encherei. Jonas, ele se sentiu temeroso, assim como a gente se sente também. Mas quando a gente se lembra, olha, quem é que te chamou, hein? Quem é que te chamou? Então você pode ter certeza, se ele te chamou, ele vai te capacitar. Não se importe com o que pensam de você. Viva as suas próprias experiências com Deus. Isso te dá um crescimento espiritual muito grande. Eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Me lembro dessa cena nítida até hoje. Eu estava na igreja, na nossa sede em Paracambi. E o irmão falou, olha, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, corre aqui. Gente, eu nunca desci daquela galeria tão rápido. Lá a igreja é bem grande. E eu me lembro daquele mover como se fosse hoje. É uma das experiências marcantes na minha vida. É algo que eu não esqueço. Eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro o jeitinho que foi, o mover que foi. Então, foi uma das minhas primeiras experiências com Deus. E é isso que a gente tem que ter na nossa vida cristã. A cada dia mais tendo mais experiências com Deus. E entender também que ser discípulos de Jesus, que, enfim, sermos uma geração realmente ativa na casa de Deus, tem a outra parte também, que é você abrir mão de algo. A partir do momento que Deus te chama para algo, você vai ter que renunciar a algo. É muito forte isso. É mais forte ainda quando eu li que ser discípulo de Jesus é você abrir mão de si mesmo. Então, quando Ele te chama, Ele te capacita, Ele te transforma. E tem algumas coisinhas que você vai precisar abrir mão. E isso faz parte. Porque quando a gente tenta fugir de alguma coisa, é porque a gente não quer fazer aquilo que Deus está mandando. Entende? Eu já vivenciei isso. O livro de Jonas, ele é muito forte porque ele realmente enfatiza o poder universal de Deus sobre tudo, sobre a natureza. É Ele que manda, é Ele que está no controle, ponto, acabou. Não adianta a gente tentar ir contra aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Ele está no controle da vida, Ele está no controle da morte, é Ele que decide tudo. E Jonas, no versículo 15, diz assim, e lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Versículo 15 diz assim, até aqui, né? Narra Jonas tentando fugir da presença do Senhor e tudo o que aconteceu, né? Enfim, e foi lançado ao mar e o mar se aquietou, né? O mar, ó, todo poderoso. Deus falou, agora se aquieta, mar. Manda em tudo, gente, é maravilhoso. A segunda lição que eu tiro desse texto é consequências da desobediência. Jonas estava totalmente determinado, gente, a fugir da presença do Senhor. O versículo 3 aqui, repetindo, fala, ó, ele pagou, pois, a sua passagem para ir para Tarsis. Ele realmente ia perna para quem te quero. Quando a gente desobedece a Deus, a gente passa por coisas que a gente não passaria. Por experiências ruins, porque a gente colhe aquilo que a gente plantou. E na minha vida foi assim. Surgiu uma determinada situação na minha vida em que eu precisava escolher entre o meu chamado e essa outra coisa. E por um instante, por um momento da minha vida, eu comecei a deixar que essa outra coisa ocupasse o lugar. Ao invés do que Deus tinha mandado eu fazer, ao invés do que Deus me chamou para fazer. E uma coisa forte na vida do cristão é quando a gente está fazendo algo que não agrada a Deus. Quando a gente está desobedecendo a Deus, a gente não tem algo chamado paz. Isso é verdade. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e o cérebro ficava martelando. Eu não tinha paz. Eu sabia que eu não tinha paz porque antes
Eu já tinha experimentado dessa paz, de você deitar sua cabeça tranquila no travesseiro. Ai, Deus, muito obrigada por tudo. Eu já não tinha essa paz e eu estava envergonhada e não conseguia nem orar mais. Eu falava, eu tô errada. Então, muitas das vezes, realmente, a gente vai passar por experiências pra gente poder entender quem realmente Deus é na nossa vida. Pra gente ver que realmente, meu Deus, vale a pena escolher Deus. A música do Thales diz isso. Eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Pra mim era muito fácil cantar essa música. Mas quando eu vivenciei uma experiência a qual eu precisava escolher Deus, eu vi que realmente, quando Deus chama a gente pra algo, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E na parte que a gente vai abrir mão, dói. Dói a gente renunciar aquilo que a gente quer, renunciar a nossa carne para viver os propósitos de Deus na nossa vida. Na minha vida foi assim. Eu me lembro que nessa determinada situação, que foi na minha área sentimental, eu estava namorando uma pessoa que não tinha nada a ver com o propósito de Deus para minha vida. Gente, isso é muito importante, porque você está com uma pessoa que tá pra direita e você pra esquerda, não vai bater, entendeu? Eu tava vendo aquilo, mas eu tava dividida por algum momento da minha vida. E ainda assim, no meio dessa desobediência, a gente ainda vê o cuidado de Deus. E assim foi com Jonas também. Eu lembro que eu só vivenciei essas experiências por quê? Porque eu quis, porque Deus me avisou. Poderia ter sido pior, mas Deus, ele ainda é misericordioso nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E Deus usou uma jovem para falar comigo e ela disse, Camila, eu me lembro exatamente até hoje disso. Não tente transformar um não num sim. Hoje, curada, podemos dizer assim, né? Que é assim que eu me sinto, que é assim que Deus falou ao meu coração. Curada para curar. Eu vejo o quão Deus é maravilhoso. Não tente transformar um não no sim. Acabou. Se você transformar um não no sim, basicamente Deus estava dizendo, se você transformar esse não que eu te dei num sim, você vai sofrer. Mas o ser humano é complicado, o ser humano é difícil. Tem vezes que a gente quer bater o pé com Deus, quer fazer do nosso jeito. E nós temos algo chamado livre-arbítrio. Ele permite que aí vai se machucar e vai voltar. E ainda assim Deus vai estar de braços abertos esperando por mim e por você. O que Deus tem pra nós é muito melhor, isso em todas as áreas na nossa vida. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a gente passa por situações porque não quis obedecer o que Deus mandou a gente fazer. É tempo de entrega, é tempo de renúncia, não é tempo de nós negociarmos com Deus. Eu tentei negociar, mas Deus estava falando, minha filha, não é não. Só faz o que eu tô te mandando. E tem um louvor que diz, eu cuido de ti, gente. Exatamente, ele cuida, ele sara, ele cura a gente de uma forma que você olha pra trás e fala, meu Deus, é só o Senhor. E pra gente ir pro terceiro e último tópico, eu digo uma frase que eu escutei, eu não me lembro aonde, mas eu sempre falo dela. É melhor chorar agora pra sorrir depois, do que sorrir agora pra chorar uma vida inteira. E realmente, gente, não vale a pena. Não vale a pena a gente tentar ir contra aquilo que o Senhor tem pra gente. Porque Deus estava falando, Camila, não bate com o teu chamado, não bate com aquilo que eu te chamei pra fazer. Vai te afastar de mim, vai te esfriar. E era assim que eu comecei a ficar e perdendo a minha paz, como eu falei aqui pra vocês. E Deus não quer a gente pela metade, tá? Deus quer a gente por inteiro. Deus não quer a gente no meio do muro. Ou é ou não é. No terceiro tópico eu digo, alcançando as bênçãos. Jonas passou por aquilo tudo. E quando ele foi lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia diz isso. Eu imagino Jonas sendo lançado ao mar e falou, acabou pra mim, morri. Acabou. E ele sabia, né? Quem é que estava fazendo aquilo era Deus. É assim que Deus faz na nossa vida. A gente tem que ir pra lá, ele cata a gente e faz a gente ir pra onde ele tinha mandado a gente ir. Pronto, acabou. E aí quando eu vejo esse grande peixe engolindo Jonas, eu vejo o cuidado de Deus. Gente, Deus ama a gente demais. Eu falo isso com Deus, falo, Senhor, muito obrigado, Senhor me ama demais, que não é possível. Cuidado que Deus tem com a nossa vida.
Deus, ele cuida de tudo, de todas as áreas, nos mínimos detalhes. E quando a gente vivencia isso, a gente fala, realmente, ele sabe o que é melhor pra mim. Igual eu contei aqui no outro vídeo sobre o meu testemunho do curso técnico, vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. Depois que acabar esse vídeo, você clica aí e assiste lá. Do que Deus fez na minha vida, eu não tinha condições de pagar o curso. Deus usou pessoas para me abençoar. Pessoas até não cristãs. Então, Deus usa quem Ele quer para abençoar os seus. Gente, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu vejo o cuidado de Deus quando Ele manda esse grande peixe engolir Jonas. Eu podia ter morrido, afogado, né? Deus podia permitir, pronto, acabou. Não quis ir para onde eu mandei, morreu. Mas não, Ele apaga o nosso passado, escreve uma nova história pra gente. E usa muitas das vezes aquilo que nos feriu pra curar outras pessoas, pra ajudar outras pessoas. E eu vejo, ele passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. E aí é o tempo que Deus dá pra gente pensar, né? Pô, você cair na real, meu Deus, o que é que eu fiz? O peixe podia já ter engolido ele jogado lá na praia? Poderia. Mas ali ele teve aquele processo para pensar no que ele fez, para se arrepender e entender realmente o propósito que Deus tinha na vida dele. E no capítulo 2, Jonas, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E é muito interessante que no barco, ele pagou a passagenzinha dele para capinar e estava dormindo, mas agora dentro do peixe, ele ora. E é assim na nossa vida também. Deus permite as consequências da nossa escolha para a gente poder entender. Muitas das vezes o que atrasa a nossa promessa é a nossa ida contrária àquilo que Deus mandou a gente fazer. Aí a gente fala, ai meu Deus, está demorando. Meu Deus, não acontece nada para mim. Por quê? São as nossas escolhas. Você vê que quando o Jonas tentou fazer as coisas do jeito dele, a vida dele só foi descendo. Ele desceu para Jope, ele desceu para dentro no navio, ele desceu para o porão, foi só afundando. Quando a gente tenta fazer do nosso jeito é assim. Mas no capítulo 3, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, dizendo, Deus chama Jonas pela segunda vez. É uma nova chance. Vamos lá, meu filho, levanta, bora! Eu tô te restituindo, eu tô te levantando, eu tô te dando uma nova chance, eu tô perdoando os seus pecados, eu tô falando, vamos porque eu vou te capacitar. Vamos porque eu estou com você. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E agora é diferente, porque agora ele obedece. E diz assim, e levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Jonas, na sua segunda chance, vai, obedece, prega a palavra do Senhor e todos se arrependem. Seria muito mais fácil se ele já tivesse ido direto, não seria? Sim. Mas muitas das vezes é o que eu falei, a gente vai passar por coisas que não passaríamos, mas por causa das nossas atitudes, das nossas escolhas. E Deus permite, e isso nos amadurece, nos ensina, que realmente o melhor lugar para estar, a melhor escolha que nós podemos fazer é Deus. A melhor coisa que podemos fazer na nossa vida é deixar que Deus governe a nossa vida, as nossas atitudes. Senhor, me direciona, o que eu devo fazer? Abrir mão realmente para viver aquilo que Ele tem para nós. Por mais que a gente se sinta incapaz, a gente sente medo, a gente sente vergonha. Gente, eu sou uma pessoa super tímida. Eu falo isso às pessoas, Camila, pelo amor de Deus. E realmente uma amiga minha falou isso pra mim e eu vi como uma resposta de Deus. Ela disse, Camila, você é uma Camila. Mas a partir do momento que você coloca a mão no microfone, já não é mais essa Camila que a gente conhece. Não é a Camila. É o Espírito Santo de Deus ali. Então agora eu consigo entender como é que eu consigo pegar no microfone pra cantar, pra ministrar, pra pregar a palavra de Deus. Porque não sou eu, é o Espírito Santo que fala através da gente. Então, tipo assim, eu sou tímida, mas quando eu tô ali, ele manda embora toda a timidez, todo o medo. E eu sou encorajada para viver aquelas experiências incríveis com Deus, de acabar de pregar e falar, meu Deus, que mover foi esse? É o Espírito Santo de Deus que usa a gente, de uma maneira que a gente não consegue entender. É Deus na nossa vida.
Então a gente tira uma lição muito grande disso, da história de Jonas, né? Eu passei aqui por cima, mas não perca tempo e viva o seu chamado, viva aquilo que Deus te chamou para fazer. Essa mensagem é uma mensagem encorajadora, podemos dizer se ela encoraja, assim como me encorajou também a entender que a minha melhor escolha era viver o que Deus tinha para mim, abrir mão daquilo que não era para mim, daquilo que poderia atrapalhar os planos de Deus para minha vida, e realmente entender que Ele tem o melhor, Ele tem algo melhor, maior para nós, que a gente não consegue ver e entender, porque é imenso a dimensão de tudo que Deus tem para nossa vida. Então não perca tempo. Deus vai usar a sua experiência para curar outras pessoas. Viva o seu chamado. Deus abençoe sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já sabe, né? Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, comenta. Um beijo grande e até a próxima.